Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. Hoje ela está aqui, presente, ao vivaço no estúdio com a gente, Carol Pfeiffer, como acontece todas as terças-feiras, falando nesse Gestão Financeira, um sucesso de audiência muito bacana. E ela cumpriu a promessa, tudo bem, de Páscoa, né? Um pouquinho atrasado, mas eu aceito, viu, Carol? Boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite. Bom, eu tenho que dar exemplo, né, Thiago? Então eu tenho que trazer quando já tá em promoção, o chocolate. Isso, a gente falou disso, né? Então eu tenho que aproveitar que agora tá tudo baratinho e trouxe pra você. Não, tô brincando. Maravilha, não só pra mim, como pro Luizinho também, a gente agradece e a foto já tá lá. Acessa facebook.com/Na Noite Online, fotinho com a Carol Pfeiffer aqui ao vivo no estúdio da Ipanema. O tema hoje é muito bacana, um tema que faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. Tenho certeza que mais de 50% sofrem em algum momento da vida daquele gasto compulsivo. É isso, Carol? É isso mesmo. Bom, hoje dei uma entrevista pro pessoal da TVR, pro programa Entre Nós, que vai ao ar, eu quando souber a data certinha eu falo, mas eles me perguntaram sobre esse assunto, sobre o consumo compulsivo. E eu li a respeito bastante, entrevistei alguns palestrantes nesses últimos tempos, para entender mais sobre esse assunto, porque existe uma dúvida, na verdade. As pessoas acham que é a mesma coisa do consumismo, né? E não é parecido? Eu tenho essa visão. Mais ou menos. Só que o compulsivo, na verdade, ele pode ser qualquer pessoa e todo mundo em algum momento acaba sendo compulsivo. Por quê? Porque é aquela questão de você comprar as coisas sem necessidade. Agora vale a pergunta-chave. Quem nunca comprou alguma coisa que não usa? Ou que seria extremamente supérfluo. Eu sou compulsivo com os artigos do Santos, né? Você quando vem aqui, eu normalmente estou usando uma camisa do Santos e tal. Eu compro sem precisar, mas é aquela coisa de compulsão. Não, tem que comprar, tá barato. Não é que tá barato, tá mais barato do que antes, né? Mas você tá pagando um dinheiro ali. E às vezes não é só a questão do tá barato. Às vezes você passa por uma loja e você acha que você nunca mais vai achar aquilo. Então você tem que comprar naquele momento, você tem que satisfazer. E isso é um exemplo muito bacana. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que só as mulheres são compulsivas, né? E a gente precisa começar até a tirar, né, esse queima-filme do mundo feminino. Tem homem que gasta muito com bobagem, principalmente uma bebida, por exemplo, né? Uma bebida com algum copo diferenciado, ou muitas vezes até com o carro, com alguns itens do carro que pra ele não faz tanta importância, mas ele precisa pra mostrar de alguma forma. Olha como você tocou num ponto interessante, né? Não é só aquele gasto do dia a dia, o gasto de uma roupa, ou até de um produto de higiene um pouco mais sofisticado, né? Que você não vai pelo melhor custo-benefício, você vai pela, né? Para ter aquele momento e tudo mais. Mas esses artigos como o carro, o cara nunca mais vai ver esse retorno, né? O cara tá investindo num patrimônio ali que só tá depreciando o valor. Exatamente. E assim, então eu tenho que parar de fazer esses gastos? Eu tenho que deixar de comprar as coisas que eu gosto? Não. Eu não vou falar pra você nunca deixar de comprar as coisas do Santos, senão você vai me odiar pro resto da vida. E eu não vou cumprir, né? Então, mas é você comprar de uma forma consciente. E se tiver dinheiro, não faça dívida pra comprar. Exatamente. Então, primeira coisa, até me perguntaram a questão... o cartão de crédito, então eu devo quebrar o cartão de crédito para eu não gastar mais? Eu não sei se você já assistiu um filme que chama Delírios de Consumo de Black Bloom, que é um filme muito bacana, onde ela gasta muito. E para usar um cartão, para pagar um cartão, ela usa outro, né? E o mais interessante é o seguinte, daí a pessoa acha, será que eu preciso então quebrar todos os meus cartões para eu ter uma organização financeira? Não, você precisa ser maduro o suficiente e falar assim, não, eu vou colocar meus gastos numa planilha, vou enxergar aonde está indo o dinheiro que eu estou gastando no cartão de crédito. Então o primeiro passo para alguém que se acha um pouco compulsivo, às vezes não é uma doença, às vezes as pessoas acham que já precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, fazer uma terapia. Antes disso, faz um teste. Pega o seu cartão, no lugar de você quebrar ele, toda vez que você sair e passar no seu cartão, anota. Então lança lá, comprei um vestido, gastei no restaurante e tudo mais, pra você começar a enxergar. Acompanhe, né? Não anote que joga no fundo da gaveta, né? Anota e fica. Eu bato muito na tecla em todos os programas, né, sobre a questão da importância da planilha. Por quê? Porque você mesmo vai enxergar aonde você tá gastando que não é tão necessário pra você. Aí você fala, putz, eu gastei, sei lá, com uma camiseta pro Luizinho e não queria gastar tanto assim, ou não era necessário esse custo. Então você mesmo começa a filtrar.
Muito legal. Carol, a gente vai fazer o seguinte, tá muito bom o bate-papo, eu vou tocar uma música e a gente volta, eu vou fazer a seguinte pergunta. Muitas pessoas têm a necessidade de ter o carro próprio ou a moto própria e não sabe qual é o melhor jeito, né? Como é que eu faço? Faço um empréstimo pessoal, faço um empréstimo na financeira? A gente vai falar sobre isso um pouquinho, pode ser? Vamos lá? Ao vivaço, 10h51 agora, Luizinho Rodrigues, solta o som da Ipanema bombando 91,1 FM. I might be anyone. Na Noite Ipanema. Sonzeira do Calvin Harris pra vocês. Você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema num oferecimento de Poxnet, a internet banda larga na velocidade que você precisa. Planos para condomínios e residências. Tem plano para empresas, claro. Vem pra Pox. Saiba mais no pox.com.br. A gente está no meio do quadro Gestão Financeira e conversando aqui ao vivo com a Carol Pfeiffer. Baixa um pouquinho meu retorno, Luizinho, por favor. Isso, maravilha. E a Carol, ela estava conversando com a gente sobre aquele cara que gasta compulsivamente. Inclusive, esse foi o tema de uma entrevista que ela gravou hoje, por isso que ela tá toda produzida aqui no estúdio. Parece que o pessoal tá assistindo ela, e tava mesmo, né? Que ela gravou na TVR. Mandar um abraço pro César Barroso, toda a equipe da TVR, TV regional que tá crescendo, canal 23 da NET, né? Muito bacana mesmo esses projetos, esses processos e tudo mais. 10h55, Carol, a minha pergunta antes da música foi a seguinte: a pessoa precisa comprar o primeiro carro, ou precisa trocar de carro, porque não dá mais, sabe aquele carro que também tá dando mais gasto do que dando retorno. E aí, qual é a melhor forma de levantar essa grana, né? Como é que a pessoa faz? Vai para um empréstimo pessoal? O que você vê como a melhor forma? Porque juros não tem para onde correr, vai ter que pagar. Qual é o melhor juros no momento, assim? Bom, isso é um ponto muito importante. Atenção aos juros, né? O primeiro passo, antes dos juros e antes de você procurar o recurso, é na escolha do carro. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acabam escolhendo o carro. Ah, esse carro é bonito. Aí ela esquece de ver alguns custos. Por exemplo, o IPVA do carro, o seguro do carro, quanto custa. Então tem que colocar esses custos primeiro na ponta do lápis, tá? Porque o IPVA não é uma coisa que você vai pagar uma vez por ano. Na verdade, você tem que fazer um prorata de todo mês. Olha, eu tenho que reservar, sei lá, R$200 para pagar o IPVA que vai vencer lá em janeiro. Nem que seja um IPVA de 1.000, que dá quase R$80 por mês. Exatamente. Então ele vai ter que fazer essa conta de quanto ele deveria fazer essa reserva para não ter problema de fluxo de caixa lá na frente. Legal, tá? Gostei. Para não perder o carro, inclusive, porque tem muita gente que acaba não conseguindo nem pagar o carro, nem o PVA, o seguro, daí põe na rua, rouba o carro, pronto, já é uma desgraça. É bem isso mesmo. Então, e o segundo ponto é sobre o financiamento. Lógico, tem que olhar os juros. Tem que ver se compensa. Por quê? Qual é o nosso primeiro exercício? Cabe no meu bolso? Então, mas é uma parcela de 200. Você vai pagar pro resto da vida, tá pagando 3 vezes o carro. Não, mas é uma parcela de 200. Então, você tem que tomar cuidado, não é o valor da parcela, mas é os juros que você tá pagando. O que é justo? Sempre tenta levar como referência a taxa de juros no Brasil, tá? A taxa tá alta, isso significa que quando você aplica o seu dinheiro em títulos do governo, igual a gente já falou, o seu retorno também é alto, mas também o financiamento fica mais caro. Sim. Então tem que tomar cuidado. Lógico que o ideal é sempre comprar com dinheiro próprio, não fazer dívida. Tentar fazer uma reserva e dar uma entrada maior para financiar menos, baixar os juros. A minha maneira de comprar esse carro que eu tô atualmente, um carro aí de seus 20, 25 mil, né, que foi o carro que eu peguei, foi da seguinte maneira: eu acionei o seguro, porque meu carro roubaram, a gente conta essa história aqui, e aí sobrou na minha mão, porque eu tive que pagar o financiamento, aquela coisa, sobrou 11, 12 mil na mão. Eu dei esse dinheiro e eu parcelei no cartão de crédito, eu até brinco do cartão de crédito, mas foi legal porque foram parcela de quase R$1.000 por mês, que caberia ali naquele esforço de uma parcela cara, mas a curto prazo, para não pagar juros. Foi a melhor maneira que eu vi de fazer, porque era o limite. E aí depois essa diferença de 4, 5 mil você financia, porque os juros já é menorzinho e você consegue, até se os juros pode ser até mais alto, mas você não sofre tanto porque o valor é menor. Meu raciocínio foi direito, Carol? Foi sim. Inclusive, a questão de passar no cartão, como você não ia pagar juros e você não ia ter mais nenhum desconto, você não tinha como colocar um capital maior para ter um desconto à vista, foi uma estratégia inteligente. Por quê? Porque o seu cartão ele vai ter um limite. Então você até evita de gastar mais. Isso. Porque o problema é o seguinte: a gente faz
faz aquele boletinho lá do financiamento e você também tá gastando no seu cartão. E o descontrole financeiro, e a gente tava falando sobre o consumo compulsivo, é isso. É esse descontrole. Você não casa essas duas contas, aí o que acontece? Você vai ter problema no seu fluxo de caixa. E ponto importante, não comprometa muito a sua renda. Então, às vezes, a pessoa ganha 1.000, ela fala assim, eu posso pagar uma parcela de 800. E você vai viver do quê, amigo? Pão e água, não dá, Virou entendeu? uma samambaia, né? Então, antes de fazer a conta do carro, põe na ponta do lápis quanto você precisa pra também ficar feliz andando de carro. Sim. Porque senão não adianta você ficar com o carro na garagem. E isso acontece muito. Eu vejo uma cena, né, quando você vê os jovens cometendo alguns erros. Não digo que seja amizades próximas, você fica sabendo de histórias, porque às vezes é o filho da empregada, aquela coisa. Troca de namorada, aí já faz uma dívida por causa do carro pra impressionar a menina. Juro, essa história é real, assim, acontece cotidiano, não uma vez. Mas você sabe que 70% da decisão de compra são as mulheres. Ou por influência, porque o cara tá solteiro e ele quer impressionar a mulher, Entendi. ou porque é esposa mesmo. Isso, então exatamente. esses 30% deve ser viúva, alguma coisa do tipo. Porque, queira ou não, a mulher acaba influenciando nisso. E é o que eu falei, não dá pra discutir. Pro homem é importante o carro, pra mulher o sapato. Você falou sobre trocar de carro. Aí uma dica legal. Pesquisar os seminovos. Os seminovos têm bons preços e até para quem vai comprar o primeiro carro. Dá uma olhada no mercado, porque às vezes a diferença é assim, gritante e tá lá com 2.000 quilômetros, com 5.000. Infelizmente, assim, na desgraça dos outros dá pra ganhar muito dinheiro. Isso. Porque o cara se apertou, ele precisa vender e Passar a tudo, mas... dívida, aquela coisa, então é uma ótima mesmo. Gostei, Carol, muito bacana. Quem quiser saber mais, a Carol, ela tem alguns vídeos, né? Tem um portal muito bacana de conteúdo. Passa o endereço pra gente, Carol. Bom, é muito simples, é o www.pfeir.com. Entrou lá, certo. tem vídeo pra caramba pra assistir, pra enjoar de me ouvir também. Maravilha, Carol, um beijo pra você, obrigado pelo chocolate, viu? Muito obrigado a vocês por me receberem tão bem, hoje animadíssimos aqui na balada. Tá bem bacana, acertando esse sonsaço 91,1 FM. Luizinho, daqui a pouco tem da Lísio Moura, o nosso Elvis, cover aqui ao vivaço na voz e violão. Lembrando que o Na Noite Ipanema tem um oferecimento de cervejaria Burgman, cara, nesse friozinho. Tome a Burgman Stout, um sabor forte e marcante pra